né, gestores de TI. O Clécio é um misto, já teve uma carreira como TI, como financeiro, né? Então, acho que nós temos um cenário bem apropriado para esse debate. Eu começo pedindo para que o Clécio nos apresente aí o conceito, né, desse CIO por demanda. Depois a gente pede aí uma parte do Alexandre também para que possa apresentar a sua atividade, a sua empresa, né? Ele já passou por essa experiência de contratar um gestor por demanda, gestor de TI por demanda, né? E depois a gente apresenta também o Maurício, que está em Portugal, né, Maurício? Para também dar a sua opinião e sua experiência nesses conceitos. Clécio, contigo a palavra. Só ressaltando antes do Clécio, o Clécio foi o fundador do grupo de CIOs que existe até hoje. Legal. Sucesso, tá? Bem lembrado. Utilizar isso daí. Bem lembrado, lá pelos idos do bug do milênio, na virada do ano 2000, eu coloquei a mão no telefone e comecei a ligar aí para os CIOs aí do Paraná, e um deles foi o Lincoln, e daí tinha pessoal, eu era o CIO da Electrolux na época, daí depois foi para o pessoal da Furukawa, o Comelli, o Procon. Nós montamos um grupo que ainda existe hoje, 20 anos depois, esse grupo ainda existe. Depois eu tive a oportunidade de sair de ser de executivo de tecnologia e fui ser um executivo financeiro. Eu fui ser diretor financeiro na Unimed, na IBEMA, e então eu tive a oportunidade e a felicidade de estar dos dois lados. Por isso que às vezes eu me atrevo a dar uns pitacos aqui, porque eu sei a dor de um, a dor do outro. E é bom falar com vocês. E essa ideia surgiu há uns 3, 4 anos atrás, quando o Maurício me procurou e eu disse, a gente precisa montar alguma coisa para aproveitar a capacidade desses profissionais que estão saindo das empresas ainda muito jovens, com mais 30, 40 anos pela frente de trabalho, porque a gente vai ser útil até os 80 e sai das empresas aos 50, 50 e pouquinho. Então, o que esse pessoal pode fazer? E daí, nós chamamos, esse pessoal pode ser um profissional que vai ajudar muitas empresas que não têm condições de manter ou um CIO full-time ou não tem algum conhecimento muito específico de alguma área que ele precisa de uma ajuda, que é o caso que a gente fez, por exemplo, no Sebrae. O Sebrae tem uma estrutura, tem os tem o diretor, mas eles precisavam lá de alguém que fizesse um projeto muito específico lá de plano de continuidade de negócio. Então, o nosso grupo tem condições de fazer isso aí. E também o que tem mais acontecido é a questão de uma empresa que não tem condições ou não pode manter um profissional que, sei lá, que custe 20, 30 mil por mês, mas ela pode pagar 5, 6 mil por mês para usar uma parte estratégica, ela pode fazer isso. Então, o Alexandre é um usuário desse conceito. Até eu vou pedir para o Alexandre se apresentar rapidamente e falar como é que foi a experiência dele de contratar um CIO on demand. Legal, Clécio, obrigado aí pela oportunidade, pessoal da Sucesso também, obrigado aí por me convidarem, acho que esse é um tema bem relevante, principalmente para as empresas aí que têm um porte parecido com o da GEL, né? A GEL, para vocês terem uma ideia, é uma empresa de engenharia, de construção civil, que atua muito fortemente no ramo de saneamento básico, infraestrutura em geral, parques eólicos, né? A gente tem obras aí pelo Brasil afora. E como toda empresa de engenharia, né, aquele controle de custos extrapola a obra e vem para o escritório. E a gente sempre numa estrutura muito enxuta, né, na parte de administração central aqui, que seja o financeiro, a contabilidade, inclusive a tecnologia da informação. Então, o que eu
me deparei aqui quando eu estou aqui chegando no meu 3º ano de geoengenharia, né? A gente, só para vocês terem uma ideia, em termos de funcionários aí, a GEL tem mais ou menos uns 680 colaboradores aí, a gente tem obras pelo Brasil afora, hoje temos obras na Argentina, ganhamos um contrato no Panamá, estamos abrindo uma filial nos Estados Unidos, e a gente está, né, sempre em busca de crescimento e obras sustentáveis. Mas, nesse ambiente aí, eu, como diretor financeiro da empresa e principal patrocinador aí da parte de tecnologia e responsável pelos riscos da empresa, né, sejam financeiros ou não, eu notei que a gente tinha uma estrutura muito aquém daquilo que a gente precisava, né? Imagine ganhando obras na Argentina, obras em vários estados do Brasil, contrato para começar no Panamá, ou seja, a gente estava começando a ficar com uma cara aqui de multinacional, vamos dizer assim, né? Presença em vários países, mas ainda com uma estrutura de TI muito acanhada. Para vocês terem uma ideia, a nossa estrutura aqui, uma empresa que fatura 200 bilhões ano, é ter uma pessoa, né, que faz a gestão do nosso ambiente de TI, e a gente tem mais uma pessoa que nos dá apoio aí para fazer aqueles chamados, né, que todo mundo precisa aí de ajuda desse operacional do setor. E na nossa estrutura de TI, a gente via que o pessoal que se formou aqui na GEL, na parte de tecnologia, veio da área de sistemas, mas faltava por trás, como é que eu vou dizer, uma série de qualidades, né, nesse nosso gestor, que precisariam ser aprimoradas, né? Mas isso seria muito difícil de fazer com base em cursos ou com base em outros tipos de iniciativas. Então, eu conheci o Clécio ano passado, né, sob esse guarda-chuva da CIO, e nos propôs essa ideia do CIO On Demand, e eu achei ela fantástica, porque ela vinha de encontro com o que a gente precisava. A gente precisava elaborar um plano estratégico da TI, para eu poder apresentar para os acionistas, e esse plano estratégico vislumbrava toda um remapeamento da nossa estrutura, com base no que a gente estava para enfrentar, né, com essas obras fora do país, um ambiente complexo, várias moedas, várias características de cada país, e essa experiência acabou acontecendo por vários meses ao longo de 2019, né? Nós tivemos aqui, acredito que por mais de 6 meses, um projeto específico onde eu tive a disponibilidade de um CIO de fato, né, com toda essa bagagem que o Clécio comentou, né? Você está trabalhando com profissionais aí que têm uma experiência vasta no segmento, já trabalharam com vários ambientes, já implementaram vários tipos de sistemas, já passaram por praticamente todos os tipos de dificuldades e adversidades. E isso foi muito benéfico aqui para a GEL, porque a gente começou a implementar do zero esse plano, né? Porque eu precisava ter um norte na parte de tecnologia para a gente poder se posicionar com a estratégia da empresa, né? E, como eu comento aqui, a nossa estrutura interna era muito enxuta para entregar esse tipo de planejamento. Então, a gente buscou essa ajuda do CIO Institute, que foi muito benéfico aí, e a gente teve uma entrega excelente, que foi botar esse plano no papel, e hoje ele é o nosso norte aí nos assuntos que tangem a TI. Legal, bacana esse teu depoimento aí, viu, Alexandre? Nós vamos voltar daqui a pouquinho aí para sanar algumas curiosidades do que você falou. Vamos ouvir um pouquinho a opinião do Maurício também. Maurício, que é um CIO aí com bastante bagagem no mercado e que hoje está curtindo essa experiência, né, de fazer
como é que é? Trabalhar por projetos, né, Maurício? Então, Maurício, além de ser CIO, já tem uma experiência com multinacionais, até como o Alexandre comentou agora, também vive esse modelo agora, né? Está trabalhando para a gente aí em Portugal, né? Então, explica para nós, Maurício. Sim. Como é que está essa vida, vou dizer assim, de trabalhar para os projetos como CIO on demand. Sim. Boa noite, né? Meu nome é Maurício Carcopietro. Eu morei 21 anos no Brasil, né? Dos quais 19 anos fui CIO na Ferrero, né? Que é uma multinacional italiana. E quando saí da empresa, realmente, conversando com o Clécio, achei bem interessante essa ideia realmente do CIO on demand, né? Porque é um conceito novo, era um conceito, imagina, 4 anos atrás, ainda mais novo, né? É um conceito mais desenvolvido, talvez, nos Estados Unidos, né? Onde a flexibilidade do trabalho é mais forte, né? Então, no Brasil, assim como na Europa, onde estou agora, não é tão ainda, assim, com certeza uma demanda reprimida, né? Eu acredito que também, com tudo que está acontecendo com a pandemia e tudo, este processo de flexibilização, com certeza, acelerou esta demanda de flexibilização, de ter serviço on demand, né? E não custos fixos, ou não que isso não seja, obviamente, dependendo da necessidade, é sempre válido, obviamente, mas tem coisas realmente, sobretudo, eu penso em médias empresas que não precisam ter um CIO, vamos dizer, como CLT, né? Às vezes nem justifica, né? Então, por que não ter um CIO on demand? Mas eu penso que não é só CIO, pode ser também CFO on demand, ou HR on demand. Eu acho que é uma tendência, com certeza, assim como tem muito as a service, né? Se fala muito do as a service ou do on demand, com certeza essas profissões, as pessoas que foram diretores ou gerentes em médias grandes empresas podem oferecer muita a experiência que eles têm nos networking. Acredito que é muito interessante para uma empresa ter absorver esse conhecimento por tempos assim determinado, né? Como se fala, paga só o uso. Então, eu acho que faz muito sentido a tendência, com certeza, é este modelo se expandir sempre mais. Bacana. O Clécio, o Maurício fez um comentário interessante, né? Esse conceito de on-demand já está mais consolidado na Europa, nos Estados Unidos, né? E você que já passou por essa experiência também de apresentar conceito, né, para o mercado, né? Você já passou por a experiência aí de ter feito como é que é? O Alexandre até falou desse trabalho, né? Como é que foi isso? Você entende também que isso é uma barreira grande a ser rompida, né? Essa ideia de vender o conceito, da importância. Para nós que estamos na TI, parece ser fácil, né, de justificar, né? A gente sabe do tamanho da responsabilidade que o CIO tem, né? E o quanto seria bacana poder ter alguém, um CIO adicional aí para poder a gente se consultar com ele, né? E para você, como é que foi essa experiência? Bom, qualquer pessoa do C-level, né, que eles falam, CIO, CFO, COO, são pessoas solitárias, porque ele é único dentro daquela empresa que ele trabalha, certo? Então, ele não tem muito com quem discutir as dores, né? Então, quando ela tem um negócio muito crítico, ele não tem alguém da mesma altura para poder conversar. Então, muitas vezes, a gente pode funcionar como esse cara pontual para trabalhar junto com esse cara do C-level em alguma coisa mais crítica e depois sair. Mas qualquer conceito é mais difícil, porque a gente foi acostumado, principalmente as grandes empresas, a ter o seu executivo. E a gente não está imaginando que ela não precise mais do executivo.
Mas tem empresas menores que ela não tem condições de ter um executivo de alta capacidade estratégica e de execução. Então, muitas vezes, ela tem que pegar um profissional mais operacional, que nem é o caso do Alexandre, né? O Alexandre tinha um menino lá que era mais operacional, ele não entendia de sistema, mas ele não tinha visão estratégica, assim, e ele também não podia chegar lá para o chefe dele e dizia que ia pagar aí 15, 20 mil para um gerente financeiro e tal. Então, esse conceito, ele tá melhorando, a gente já tem diversos casos, a gente sabe no Brasil, mas, assim, realmente o Brasil está mais incipiente. O que tem acontecido muito são essas startups ou empresas menores que estão crescendo muito rapidamente, então elas precisam pontualmente de profissionais. O Maurício é um especialista em startups, aí ele pode falar sobre isso, né, Maurício? Sim, sem dúvida. Eu hoje também sou gestor de um grupo de investidores anjos, investimos em startups. E no mundo de startup isso é comum, né? Esse de fazer mais com menos, né? E essa flexibilidade, então assim, ele já tem essa questão de usar assim quanto precisar, então essa flexibilização que hoje que tem menos, né, nas empresas tradicionais. Então, com certeza, startups são um modelo assim nesta questão da agilidade, de resolver problemas, né? Então, com certeza, é bem complementar ao mundo tradicional de corporativo, mas tem coisas muito interessantes nesse aspecto, né, no mundo de startups. Esse mercado de startups aí é um outro mundo também, né, Maurício? Porque, como bem disse o Clécio ali, crescem muito rápido, né? E, às vezes, um crescimento sem organização também é complicado, né? Então, talvez até pegue um gancho aí junto com o Alexandre, porque, pelo menos, eles tiveram a maturidade para perceber que precisavam, né? Estavam crescendo, né, Alexandre? E estavam crescendo até em responsabilidades de multinacional, mas precisavam de ter um profissional com bagagem, com maturidade, com experiência, para deixar um legado até em relação ao trabalho. É isso aí, a gente, como o Clécio bem resumiu, né, a gente tinha uma estrutura muito operacional e a gente precisava transcender aí para um nível estratégico e eu não tinha os recursos para isso. Então, a gente fez esse trabalho, né, que nos deu o norte aí para a gente poder atacar os nossos pontos fracos. E eu também vejo, Fernando, que uma das vantagens desse tipo de estrutura ou de serviço é que o nosso profissional que está aqui, né, que é o nosso gestor, o nosso coordenador da área, ele pode absorver muito dessa experiência que é transferida para o nosso gerente, né? Porque legado, a bagagem vem junto, né, no serviço. Isso é um ponto muito importante, né? Até para romper, às vezes, uma resistência que pode ter por parte tanto da TI como a parte de gestão da empresa, né, Alexandre? Você começar a pensar nisso, aí pegamos um gancho para outro tema até, né? Dentro dessa linha de trabalho, que é fazer com que o CIO queira ter um coaching de um outro CIO, né? O Clécio bem lembrou que o gestor, tanto o gestor, esse high level aí que o Clécio comentou, são solitários muitas vezes, né? Você não tem com quem você confabular e se confidenciar muitas vezes, né? E quem sabe até você ter um gestor por demanda para ser um coaching, né, Clécio? Isso também é uma atividade importante, né? Mesmo que seja um CIO experiente, com bastante bagagem, com maturidade, mas eventualmente surgem os projetos, né? Implantação de RP, implantação de hiperconvergência, são coisas que têm um impacto significativo na companhia, né? Mas que requerem uma dedicação maior e até uma experiência mesmo de saber conduzir isso, né?
E às vezes falta de braço, né, do próprio CIO. Por exemplo, nós, em alguns casos, eu já vi situações de que a estrutura está bem azeitada, tem um planejamento, lá dentro do planejamento tem algum projeto muito específico, que falta braço dentro da organização, falta um braço estratégico para definir alguma coisa. Por exemplo, eu até citei para vocês, eu acho que não tem problema, porque é público isso aí, a gente fez o plano de continuidade de negócio, que foi feito, inclusive, um dos líderes que fez isso para nós foi o Lucas, que está na reunião. A gente fez o plano de continuidade de negócio para o Sebrae. Eles têm uma estrutura muito bem, o Sebrae Paraná, eles têm uma estrutura muito bem definida, tem o CIO, o CFO, e eles estão bem estruturados e tudo, mas surgiu alguma coisa que eles não dominavam muito, eles nos chamaram, nós fomos lá, desenvolvemos um projeto, entregamos, agora eles já estão já conversando aí para a gente fazer um outro projeto que eles também não têm muito domínio. Então, assim, o on-demand ele não precisa exatamente substituir um profissional. A ideia não é que as empresas maiores não ter mais o CIO, mas, assim, para coisas específicas, ela pode contar com uma ajuda de um ou dois CIOs por um tempo, por uma consulta, por um dia, por algumas horas, ou por um mês, ou por 6 meses, que foi o caso. E eu acho que a grande carência que tem são empresas médias, empresas aí em condições de alto nível, e ela fica tocando meio que a TI com aquele menino que era um técnico, que depois ele foi crescendo ali, que ele tem uma visão bastante limitada, muitas vezes muito inteligente, muito esforçado, mas não tem uma bagagem. Então, o que as empresas médias podem fazer é trazer um profissional desse, que foi o caso do Alexandre, por um tempo, né? Certo? Isso aí. Além disso, Clécio, estava pensando aqui, né, relembrando todo o trabalho que foi feito, né, durante o período que a gente teve aí com o Lucas, né, que foi o nosso CIO on Demand. Uma das outras vantagens, além daquilo que a gente tem, né, de ser algo temporário, de ser algo que transfere algum tipo de conhecimento para a nossa estrutura aqui de pessoas, foi também essa negociação com fornecedores, sabe? Porque muitas vezes o nosso pessoal aqui ficava meio limitado a algumas ideias e alguns fornecedores, e quando a gente traz alguém que já participou de negociações maiores e passou por ambientes também mais complexos, isso nos ajudou a abrir a cabeça e trazer também melhores negociações, não vou dizer para compra de equipamento, mas para compra de licenças, e refez um pouco o modo da gente pensar no sentido de como buscar economizar recursos aí financeiros nessa parte de relacionamento com fornecedores, né? Seja link de internet, seja licenciamento de Office, seja algum outro tipo de fornecedor relevante aqui da nossa estrutura. Você está falando uma coisa importantíssima, né? A questão desse caminho das pedras aí, né? Para conversar com os fornecedores, para ter os requisitos adequados para negociar com eles, né? Isso aí, até o próprio Maurício, ele pode dar depoimentos, ele passou por isso certamente, né, Maurício? Você até como gestor de TI, né? Isso é uma experiência significativa, né? Não, sem dúvida. E ter alguém que possa, assim, imparcial, sobretudo, na questão de ser imparcial, agnóstico. Imagina, fazer um RFP, por exemplo, é importante ter alguém que seja imparcial, porque pedir isso para o fornecedor é óbvio que ele puxa a sardinha para ele, é normal, né? É óbvio. Então, é importante ter alguém que possa fazer isso e ajude nessa questão, por exemplo. Então, é fundamental esse papel, sem dúvida. Na verdade, o CIO também tem esse lado, né? Que às vezes é difícil de mensurar até, né, Alexandre?
você falou ali de pontos que não sei se vocês conseguiram medir esse ganho, né? Ou seja, de deixar o legado, você já comentou que é uma coisa importante. Eu acho difícil, inclusive, de resolver, né? Como medir, mas a parte aí de relações comerciais em relação a negociações, isso também é um ponto... Vou te dizer que o lado tangível, é claro, você pagava X e foi pagar Y depois de uma negociação, né? Ou X vezes algum percentual. Mas existe também o alinhamento à estratégia, né? Porque não adianta nada você ter um preço bom de um fornecedor, mas você, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente estava buscando uma alternativa de BI, né? Aquele Business Intelligence. Sim. E o pessoal da nossa TI tinha uma ideia, e o pessoal, não só da TI, mas de outros departamentos tiveram experiências positivas com umas ferramentas que não tinham muita escalabilidade e suporte. E a gente estava, né, por exemplo, só colaborando com esse exemplo, a gente já tinha muito licenciamento, um relacionamento muito próximo com a Microsoft, né? Acho que empresa que não tem em termos de licenciamento de Office. E a gente tinha as licenças, né, do Power BI, a gente podia agregar essa solução no nosso ambiente com um custo menor do que indo para uma ferramenta mais simples, mas com menos estrutura, né? Então, a gente estava assim, eu posso pagar baratinho e implantar esse sistema aqui, que talvez não seja muito integrado com as ferramentas da Microsoft que a gente tem, mas, por outro lado, a gente tem aqui, a gente pode agregar as nossas licenças, um serviço a mais por um custo menor e ter toda a estrutura e o suporte de uma empresa mundial, ao passo de ter um apoio aqui de uma empresa pequena que não tem muita expressividade. Então, não somente essa parte de relacionamento, né, e influência na negociação comercial, mas também alinhado à estratégia, dizendo, olha, isso aqui a longo prazo é melhor para a empresa. Não adianta você pensar só no custo, você tem que pensar num todo. Aí, nesse ponto, o Clécio pode dar um bom depoimento também, né, Clécio? Você já viveu aí a visão da TI e a gestão e a visão do financeiro, né? E a TI tem muito disso também, do alinhamento, né, de ajudar nos negócios, ajudar no business, né, a TI. E você já enxergou bem esses dois mundos, né? Conta um pouquinho dessa experiência também, de você ter trabalhado aí nesses dois mundos e poder ajudar agora as empresas, já com essa maturidade que você tem, para poder ofertar soluções de CIO on demand, né? Bom, é claro que é sempre uma felicidade quando você pode trabalhar e atuar com diversas responsabilidades e também entender o que um pensa do outro, né? E as dores que um tem do outro. É claro que quando você é CIO, você tem as dores do CIO, e quando você é CFO, você tem que se voltar contra o CIO, no sentido de, né, fazer o contraponto. Mas, claro, isso facilita o entendimento, e eu, enquanto CFO, às vezes eu não precisava de profissionais tão fortes, tão capacitados, então, às vezes eu precisava pontualmente para alguns projetos, então, eu cheguei a usar isso aí. Eu tenho um projeto aí que eu não sei se a gente pode citar o santo, né, Alexandre, mas o milagre talvez a gente possa citar. O Alexandre era CFO numa outra empresa, né, e um dia a gente conversou e ele estava pagando uma fortuna por uma solução, mas um absurdo, assim. Daí, quando ele me falou assim, Alexandre, ele disse, cara, eu estou pagando, não sei, 1 milhão por ano, era alguma coisa nesse nível. Eu disse, Alexandre, mas daí o Alexandre disse, sim, mas o cara aqui disse que se eu não pagar tudo isso, ele vai me cortar. Daí eu comecei a dizer, Alexandre, que nem você deve ter uns 10.
na mesma situação, e os caras resolveram, chegaram lá, negociaram, falaram, o cara que iam pagar 200 mil. E os caras aceitaram. Eu sei que no final, Alexandre, você economizou uma fábula, né? Eu lembro disso, foi exatamente isso, mas eu estava com o chapéu de financeiro, né? Então eu não conseguia ter essa visão da negociação que vocês têm por experiência aí de outras empresas, né? Em relação a isso. Mas era um sistema de RP que, só para historiar um pouco, né? Na empresa que eu trabalhava até uns 3 anos atrás, a gente estava trilhando um caminho de abertura de capital. Então, a gente seguiu a cartilha da abertura de capital. Auditoria Big Four, ERP de primeira linha, rodízio de auditores, governança, compliance. Fizemos toda a cartilha. O problema é que a gente não abriu o capital e a gente estava com aquela estrutura pesada. Aí veio a crise, né, de confiança, Lava Jato, lá em 2015, né, e 2016, e toda aquela estrutura pesada que a gente tinha do sistema de primeira linha começou a ficar pesadíssimo para manter, né, com o volume de negócios que a gente tinha. Então, a gente teve que... Não aconteceu isso somente com a empresa que eu trabalhava, mas com várias outras empresas do segmento, né, fora de Curitiba, São Paulo e pelo Brasil afora, também estavam sofrendo dos mesmos males que eu estava. E foi uma iniciativa também de sucesso, porque graças a esses insights aí, a gente também pôde trazer esse outro benefício para a empresa, né? Como pagar menos num período de crise. Isso acho que é uma das missões aí, né, do CIO on Demand, né? Eu acho que quando se fala desse assunto, talvez a maior resistência seja o próprio CIO que está trabalhando na empresa, né? De não querer um outro CIO trabalhando com ele, né? Pode entender isso como ameaça, como risco, né, para ele próprio, né? Mas eu acho que dentro dessa linha que você comentou, contratar alguém que já passou por uma experiência de implantar um RP, de participar de um plano diretor, né, de um planejamento de um IPO, como você comentou, nem sempre, né, a gente tem essa oportunidade de participar de projetos como esses, né? E se você tem uma perspectiva de um projeto desse tamanho pela frente, e você tem esse profissional que você possa contratar, né, que já passou por isso, né, eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Melhor justificativa para você poder ter a contratação de alguém, não pensando que possa ser uma ameaça para o gestor atual, né? Tem que também ter esse lado de saber que é um perfil adicional. Aliás, isso remete a uma questão importante, né? A confiança, né? Aí o Maurício, o próprio Clécio, pode dar depoimentos também sobre esse assunto, né? A trajetória deles, como aqui debatedores nesse momento, nós temos mais gente aqui no nosso grupo com esse perfil também, mas a confiança aí é um fator importantíssimo, né? Como é que você contrata, né, Alexandre? Você já conhecia esses profissionais e se sentiu confortável por isso, né? Mas eu diria assim, a relação de confiança é um ponto chave, né? Ela vem antes de tudo, né? Acho que você tem que primeiro, na hora de idealizar um investimento, isso é uma condição precedente. Você tem que confiar, né, na equipe e na qualidade dos profissionais. Uhum. E eu tive essa segurança porque, né, vários integrantes aí da CIO já conhecia durante minha carreira, né? O Clécio, por exemplo, conheço há, acho que quase 20 anos, né? Venho um relacionamento lá desde a época da Electrolux, né? Então, isso deixa a gente confortável em evoluir e ter um parceiro estratégico aí para as soluções mais complexas, né? Que foi o caso daqui da GEL. Então, confiança é algo fundamental e é condição precedente de todo relacionamento aí. E o bom é que nós, que já passamos daquela vida útil de ser um executivo dentro da empresa, a gente não tem essa ambição de tirar o executivo atual e pegar o lugar. Só tem a ambição
de passar um pouco das boas práticas ou daquilo que a gente viu ao longo da vida, embora muita coisa mude, mas tem uma linha mestra de estratégia que ela não muda. As pessoas que estão sempre atualizadas, elas usam aquilo que não muda do passado e vão se atualizando com as novas ferramentas do presente, né? Então, todas as pessoas que estão aí são pessoas que não são acomodadas, porque aquele que é acomodado, ele fez lá o PDV, pegou a aposentadoria e está lá de chinelinho e pijama, né? E não, essa turma aqui é uma turma indócil. Eu sou uma pessoa muito assim, eu não fico parado. Então, eu já fui presidente do IBEF, já fui fundador do CIO, toquei ONGs, então, e eu não tenho sossego. Então, a gente está montando esse grupo de ex-CIOs, as pessoas que entram para participar desse grupo, não são pessoas que a gente achou aí, conheceu a semana passada. Assim, são pessoas de 20, 15 anos, que a gente sabe que, além de uma capacidade muito forte técnica, são pessoas sérias e que podem ajudar, inclusive, as empresas onde tem um CIO formal em assuntos bem específicos. Sim. Mas é um assunto importante, né, a ser debatido, nessa quebra da cultura aí, né, Clécio? Não sei, Maurício, o que você acha dessa... Sim. Não, sem dúvida. É um pouco o papel que faz um mentor, um conselheiro, que disponibiliza o próprio conhecimento, né, ajuda o executivo, a empresa, complementa, assim, pode realmente passar esse conhecimento para a equipe. Então, não tem interesse a ter esta dependência. Assim. Então, esta é a vantagem de poder passar esse conhecimento e ajudar em períodos de maneira flexível. Porque isso é a chave da questão. Pessoal, nós já estamos aqui caminhando para a parte final aqui da nossa conversa de hoje, sobre o tema, né? Nós vamos abrir um pouquinho para algumas perguntas, mas eu já tenho aqui algumas eu diria, curiosidades, mas que também são perguntas pertinentes ao tema e tem também em relação ao momento da pandemia que a gente fez aí, né? E muito se falou em de repente levar os funcionários para as suas casas para trabalhar, né? E não se pensou em, não, vai lá, trabalha lá, usa a tua internet, usa o teu computador, né? E pouco se pensou em planejamento dessas atividades. Eu acho que cada um de vocês aqui, Maurício, Clécio e a própria Alexandre podia começar esse bate-papo, né, Alexandre? Que vocês, de repente, enviaram seus funcionários para suas casas, né? A TI, ela é um personagem importantíssimo nesse processo, né? Como é que foi isso também? Conta um pouquinho dessa experiência de vocês, de ter vivido isso, e que pensaram na ideia de segurança, né? De controle de atividades, né? O uso da tecnologia para essa atividade. A gente foi pego aqui, Fernando, meio de surpresa, né? Porque em uma semana antes do dia, lá pelo dia, primeira metade de março, né? A gente estava meio que sem muito saber o que fazer, né? Por causa que tudo era uma novidade, mas daí veio o dia 16 de março e a gente resolveu mandar todo mundo para casa. Até porque a gente achava que o pessoal tinha que ficar, né, seguro e sem correr riscos aí até que a coisa normalizasse. E a gente a gente virou essa chave muito rápido aqui, sabe? Porque a gente já era usuário de serviços de nuvens, né? Então, a gente tem essa solução da Microsoft aí para dados nas nuvens. A gente tem também toda a parte de e-mail e alguns colaboradores também tinham a parte de mobilidade com notebooks. Então, para alguns a transição foi, de certa forma, mais tranquila, né? Agora, para outros, né, por exemplo, financeiro, aquelas máquinas que precisam de token, a gente acabou tendo que arrancar os computadores aqui, levando para casa do funcionário, né, desktop, porque nem todo mundo tinha notebook.
E no começo a gente estava meio inseguro se as coisas iam rodar desse jeito, né? Pelo menos falando como financeiro, né? A gente precisava entender como é que estava funcionando a parte de contabilidade, a parte do dia a dia do contas a pagar, receber, e com o tempo a gente foi vendo que isso rodou bem, com todo mundo remoto, porque são áreas, assim, de certa forma, a parte operacional dessas áreas rodou muito bem. Legal. Agora, a parte de planejamento, né, planejamento tributário, planejamento de orçamento, essas coisas todas, a gente não sentiu ganho de produtividade, a gente sentiu um pouco de perda, porque como são áreas que precisam interagir com muitas pessoas, essas interfaces por vídeo aí não resolveram muito o problema. Mas, obviamente, a gente não faz todo esse tipo de serviço a cada semana, né? Essa parte de planejamento e as áreas que têm mais interação entre elas, elas não precisavam fazer isso todo dia. Então, a gente acabou se adaptando. Bacana. Por exemplo, outra coisa, Fernando, os acionistas aqui são das antigas também. Então, eles começaram a falar, pô, mas se alguém ligar aqui no número principal, quem que vai atender? A gente direcionou para o celular da recepcionista, né? Então, se alguém ligasse aqui, ia tocar no celular dela. E assim a gente fez com todos os ramais da empresa, né? Legal. Ramal que era para tocar na minha mesa foi para o meu celular e assim por diante. Então, eu vou te dizer que esse período de março a maio a gente conviveu, foi um aprendizado, mas a gente não deixou de pagar conta, não deixou de fechar balanço, não deixou de rodar a contabilidade. Foi um negócio que rodou bem. Bacana. O Maurício, pegando um pouquinho o gancho do que o Alexandre está falando ali, né? Realmente é uma atividade que não tem muito o que planejar, né? Foi meio que de imediato. Esses caprichos, esses cuidados, esse planejamento, que envolve inclusive segurança da informação, isso também é um trabalho que pode ser realizado por um CIO on demand? De ajudar nesse planejamento também? Sim, claro. Ele pode fazer toda a parte de estratégica, né? Planejamento, e pode, depois da execução, pode, obviamente, demandar, né? Para parceiros ou empresas assim, especializadas. Mas toda esta parte, com certeza, ele pode ajudar e com a experiência que ele tem pode com certeza fazer este desenho e assim com a pandemia isso ficou bem evidente, né? Quem não estava preparado teve que fazer a coisa depressa e realmente tudo isso acelerou assim, em um ano, em menos de um ano, como se tivesse passado 5, 10 anos, tudo acelerou, sem dúvida. Legal. Clécio, que outras atividades os CIOs aí on-demand podem nos ajudar aí nesses processos, né? A gente já falou de alguns aqui, desses imprevistos aí em relação à saúde, mas você tem alguns projetos que são planejados, né? Mudança de um ERP, como até comentou Alexandre, processo de segurança, implantação de novas tecnologias. Como é que é o portfólio aí dos CIOs, né, que eu possa contratar, né? Que atividades eu posso realizar? O que mais cabe em empresas maiores, que normalmente ela não tem, é o plano de continuidade de negócio, que é uma coisa que fica fora do dia a dia de um CIO. Então, isso a gente tem diversas possibilidades, a gente já fez alguns, e outro é o planejamento estratégico, alinhar o planejamento estratégico da tecnologia e inovação com o planejamento estratégico da empresa. Então, essas duas ajudas, elas são muito boas, muito aceitas pelos CIOs das grandes empresas, porque são duas coisas que até eles sabem fazer, só que ele não tem braço para fazer e não dá para jogar para alguém operacional. Então, esses dois trabalhos aí são bem aceitos e as empresas de grande porte, quando tem CIO com bastante responsabilidade, muito bem formado, ele acaba usufruindo dessa ajuda desse pessoal
experiente. Eu até, Fernando, até deixaria aberto aí para perguntas, né? Para se alguém tiver perguntas aí fora do debate, para a gente... Ótimo, vou fazer isso. Ver quem mais tem perguntas aqui, pessoal. Já estamos aqui caminhando para os finalmente do nosso bate-papo de hoje. Quem tiver mais alguma pergunta. Essas perguntas que eu fiz por último aqui já foram meio que enviadas aqui para o pessoal do WhatsApp aqui que estão falando, né? Mas quem tiver mais alguma pergunta, fica aberto os microfones aí, quem quiser perguntar mais alguma coisa, né? Até estou recebendo mais aqui, eu acho que posso perguntar, né? Já estão perguntando se é muito alto o valor aqui. Quem quer responder? Alexandre ou Clécio? E perguntando se é muito caro contratar um CIO por demanda. Como é que funciona isso? Quer falar aí, Clécio? É menos do que a cachaça que o Alexandre toma. Eu não gosto de cachaça, mas é menos que um vinho. Mas vou te dizer o seguinte, para o nosso escopo de trabalho, né, não foi um valor expressivo, ele ficou dentro de um orçamento que a gente tinha, eu dei uma remanejada aqui em algumas coisas, e eu vou dizer, pelo valor que a gente pagou por mês, o resultado, né, que a gente obteve se pagou assim, payback foi meio que instantâneo, que diria, que vale o investimento. Ó, eu vou fazer uma conta aqui que vocês vão chegar nos valores. Assim, normalmente o custo de um CIO médio, assim, sem os encargos, tal, você vai pagar aí 20, 25 vai ser o custo mensal de um CIO full, tá? O CIO on demand, ele pode trabalhar um dia por semana, ele pode trabalhar 2 dias por semana, depende do que você quiser. Então, assim, se você usar um CIO um dia por semana, que é o que o Alexandre fez, ele pagou lá 5, 6 mil por mês por um dia por semana. Se alguém fizer ali 2 dias por semana, vai pagar um pouco mais, menos que o dobro. Assim, se o cara quiser só um negócio pontual, por exemplo, o projeto lá que nós fizemos a primeira fase do projeto do plano de continuidade de negócio, a gente demorou lá uns 3 meses, 3, 4 meses, e custou aí na faixa dos 30 mil, 30 e poucos mil. Então, assim, são coisas muito... E é um projeto de alto impacto. Então, assim, ele é muito mais barato do que qualquer outra consultoria de grife. Assim, eu diria que é 1/3, 1/4, 1/5, e tem um valor agregado muito alto. Então, com isso, vocês vão ver que é uma coisa bem simples. A gente não quer aqui, a gente não tem estrutura para pagar, não tem marca para pagar, não tem negócio. O pessoal já é um pessoal resolvido. Então, assim, é um valor que cabe em qualquer orçamento, qualquer projeto. Assim. Nós fizemos, inclusive, uma proposta para uma grande empresa de Santa Catarina, mega, aí, para fazer o plano de contingência. E, assim, a nossa proposta, com a mesma qualidade dos outros, custava 1/3 do que sei lá, uma Big Four fazia, e a qualidade dos nossos profissionais era bem melhor do que a qualidade dos caras lá da Big Four. Então, assim, a nossa relação custo-benefício é muito alta. Isso é um bom testemunho, né, pessoal? Nós estamos aqui caminhando já, então, para finalmente da nossa conversa. A gente se programou realmente para ficar em 1 hora nosso bate-papo de hoje aqui também, né? A gente sabe que tem alguns dos nossos partícipes aqui que também tem horários para cumprir, né? Clécio, Alexandre, Maurício, eu coloco aí a Sucesso à disposição. Esse debate nos interessa. Tudo que a gente puder fazer, né? Não só esse debate, mas tudo que envolve as atividades do CIO, do usuário como um todo, o César está sempre à disposição. Então, eu queria deixar
para esses, eu vi que tem diversos CIOs aí, alguns que eu já conheço, o Nilo aí de longa data, né, Nilo? Mas, assim, se vocês precisar também de alguma conversa, assim, não tem questão de mercenário, tá bom? Se vocês quiserem trocar ideias, a gente assim, tá aberto para discutir. Quanto vai cobrar? Não vou cobrar nada, vamos conversar, certo? Depois, se a gente puder ajudar, até uma época eu cheguei a conversar lá com o Nilo sobre um projeto lá de estruturação da área lá. Então, assim, não é assim, conte comigo, com o Maurício, se vocês precisar, e com os outros da equipe, nós temos o Celso aqui que está presente, o Lucas, conte com esse pessoal, às vezes até para dar um telefonema, trocar uma ideia, contar de uma cagada que fez. Eu gosto de contar. Aprender com erros dos outros é melhor. Você fala isso, o cara diz assim, eu também fiz, aí você fica mais feliz. Aliás, isso é um belo exemplo, né, Clécio? Até para mostrar onde errou, né? Isso é legal também, né? Ainda mais hoje em dia, a pressão por assertividade está muito alta, né? Então, essa é uma maneira interessante aí, né? De compartilhar os erros também é importante. Eduardo, ninguém gosta de colocar o capítulo de lições aprendidas no final do projeto, né? Isso aí sempre dá uma guerra no final do projeto. Mas eu acho que é muito interessante essa iniciativa de vocês, até mesmo porque, assim como na Europa, né, aqui no Brasil tem uma demanda reprimida muito grande. E tem uma questão cultural também, que o pessoal ele não quer gastar com TI, né? Não é uma questão de investimento. E, de certa maneira, a coisa está... Assim, as pequenas e médias empresas estão sendo atropeladas por uma realidade que não dá mais para negar, né? Porque, às vezes, ele tem uma limitação tecnológica e ele não tem a ciência de que é isso que está limitando ele. Ou mesmo ele está exposto a certos riscos, né? Então, você pega, de repente, um varejo, uma empresa de varejo que seja de porte médio, ele não tem aquela preocupação com a TI, mas agora com a LGPD, por exemplo, ele passa a ter uma obrigação com a TI. Então, são coisas que agora o mercado está dinâmico, e quando você diz, né, Clécio, que a intenção não é roubar trabalho de ninguém, muito pelo contrário, o mercado está sendo ampliado, né? Acho que esse é um negócio muito interessante, e a Sucesso também pode ajudar muito nesse sentido, né, Fernando? Porque direcionar também um pouco da conversa para esse mercado, né? Esse mercado que é um mercado que tem essa necessidade e realmente é muito, muito evidente assim, que ele não vai conseguir bancar um CIO, ou mesmo que seja um gerente de TI, ele vai ter o menino da informática ali, né, para quebrar o galho, e não vai chegar ao nível de serviço que ele precisa realmente. Então, acho que é bem válido essa iniciativa de vocês. E a Sucesso tem esse perfil de ser um hub para isso, né, Eduardo? Você está num segmento de comunicação, de televisão, que é muito, muito específico, né? Como é que eu consigo debater isso com outros pares do teu segmento? Além de ser TI, ainda tem o lado do business de vocês, que é muito limitado, né? Então, sim, o Sucesso tem essa missão mesmo de difundir esses conceitos, até para que surjam aí outros profissionais de TI ligados à televisão, né? Quer dizer, sim. Pode ajudar nesse processo também, né? Para criar alguns grupos específicos de segmentos de negócio, né? Sim. Mas você vê, né? Consultor, mas que vive algumas dores muito peculiares. Não, com certeza. E assim, a gente identifica, né, até pelos pares, muitas vezes, de negócios. Então, por exemplo, eu tive uma situação que eu dei um apoio para o escritório de advocacia que nos atende, um escritório grande de Curitiba, e ele não tem ninguém de TI. E aí ele estava batendo cabeça lá, eu sentei com... ele apresentava um programa na TV também, e aí um dia eu sentei com ele e falei, poxa, né, precisa organizar isso. Ele falou, mas eu não gosto de gastar com informática. Aí os meninos se viram lá. Então, assim, você vê que é normal achar que é gasto, né? Então, não se enxerga essa questão de investimento e retorno de investimento, né? Só quando acontece alguma tragédia mesmo,
ou tem algum problema muito sério, é aí que existe aquele ponto ainda que diz assim, a informática é um problema na minha vida, não é que faltou investir, faltou planejar, né? Então, isso aí, em termos de nicho, também tem vários nichos, assim como a engenharia, né? Escritórios de engenharia, exatamente o que ele falou, né? É a questão do perfil, não é meu core, né? Não é meu core business. Qual que é o meu core business? Meu core business é a advocacia, enfim, a engenharia, não é a TI. Né? Então, acho que é muito válido mesmo, bem legal. E com relação à TV também, Fernando, a gente vai bater um papo aí até para a gente situar com relação às alterações agora, né, que a gente tem, essa questão de audiência, de internet, eu acho que principalmente a pandemia veio facilitar para a gente, né? Até quando o pessoal fala assim, você vê que tem todo um desenvolvimento a acontecer, quando ele comentou ali que o pessoal de controladoria, por exemplo, está se batendo para trocar informação. Então você vê que ainda tem bastante coisa para se trabalhar dentro dos recursos que nós temos, né? Para as empresas conseguirem atingir a plenitude dos recursos de tecnologia, né? Bacana. Pessoal, aqui, né, Clécio, Alexandre, Maurício, os debatedores de hoje aí, o Eduardo, que bem fez aí dar a sua contribuição, mas a Sucesso, mais uma vez lembrando, ele tem essa missão de ajudar a difundir esses conceitos, né? Eu acho que a gente está aqui também para ajudar no debate, a enriquecer aí, de trazer experiências, de ser esse fomentador aí de comunicação, de despertar esses conceitos, falar sobre essas dores aí que o Eduardo comentou, que vocês já comentaram aqui. Então, para encerrar o nosso debate de hoje, eu acho que é o recado que nós queremos deixar, né? Tragam as suas dores da TI, que nós queremos, de certa forma, ajudar a debater soluções, a debater experiências e trocar experiências realmente entre todos. Eu gostaria de uma mensagem rápida de cada um dos debatedores de hoje, o Clécio, Alexandre e Maurício, e finalmente depois dar uma despedida pelo Lincoln, né? Para a gente poder encerrar a conversa de hoje, para a gente não se estender mais o nosso horário permitido. Clécio, pode começar contigo, pode ser? A minha mensagem é a seguinte, gente, eu fico à disposição se eu puder ajudar qualquer um de vocês ou alguma empresa que vocês conhecem ou em algum ponto que vocês quiserem, a gente está à disposição, independente de pagamento ou não, porque isso é uma condição secundária depois, se a gente puder agregar ou não, tá certo? Então, fico feliz em estar aqui, poder compartilhar a minha experiência e ficar à disposição aí, sempre que eu puder ajudar vocês. Alexandre? Bem, legal. Depois, primeiro agradecer a oportunidade. Eu acho que eu não estaria aqui se eu não recomendasse com entusiasmo esse serviço e esse trabalho que a CIO está disponibilizando. Bacana. A gente é um caso de sucesso, né? E quem precisar de mais detalhes, mais informações aqui, eu fico à disposição para poder relatar aqui o que a gente não conseguiu nessa uma hora detalhar aí por falta de tempo, mas fico aqui à disposição de vocês e agradeço a oportunidade. Beleza, obrigado, Alexandre. Maurício. Ok, eu também fico à disposição, né, para este conceito. Tenho certeza que é só questão de tempo, né? Nós estamos começando, mas tem tudo realmente a ver com o que assim, acontece já para outros serviços. É uma tendência, né? Esta flexibilização e tudo. E realmente para assim, esta experiência tem um valor agregado muito alto, né? Porque a experiência no final são as pessoas, né, que fazem a diferença. Então, que tem experiência, que pode compartilhar experiência, networking, isso realmente eu acho que é fundamental. Então, por que não fazer isso em uma maneira on demand, só em uma maneira realmente com um custo-benefício mais interessante e com certeza acho que é o futuro. Aliás, eu diria que já é o presente. É a realidade. Lincoln, palavras finais para despedida da turma. Eu gostaria de agradecer a todos e salientar que essa é a nossa função,
E o bom disso é que a gente está mostrando que tem pessoas de alto nível que já pertenceram ao grupo que hoje a gente atende mais objetivamente e que estão à disposição para que atenda melhor os seus clientes, as suas empresas, né? Então, eu acho isso muito interessante, foi uma experiência compartilhada de grande valor. Isso aí vai ser divulgado melhor para mais gente e, com certeza, haverá frutos disso daí. Obrigado a todos e até a próxima. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Até a próxima vez. Vamos se conversando. Obrigado.